Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais um vídeo para vocês aqui, né, com os palpites dessa rodada de sábado, sabadão aí, dia 14 de junho, né, a gente vai ter o início, né, a grande estreia aí do Super Mundial de Clube, né, apenas um jogo, mas vai ser a inauguração aí, onde promete uma festa, né, antes de mais nada, e vamos ter um jogo aí entre Al Ahly e Inter Miami, né, um jogo aí onde o Messi vai estar em campo e com certeza aí vai ser um jogo bom de assistir. Não vai ser ótimo, mas vai ser bom, né? E nessa rodada eu separei no total aqui 8 jogos pra gente analisar juntos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto pra vocês, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí pra ajudar o BetGreen aqui no YouTube, tá? O seu like ele fortalece demais e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado, né? Pra você receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, tá? Lembrando que nesse final de semana eu vou tentar fazer mais um vídeo pra vocês com outros tipos de conteúdo, né, igual esse daqui que eu fiz, né, o top 10 melhores times para apostar no mercado de mais de um gol e meio. Aí eu vou estar fazendo também aí, talvez de escanteio, que é interessante, né, e vou estar trazendo outros mercados de gols também, né, talvez gol no primeiro tempo, mais de 2 gols e meio, ambos marcam. Vou estar fazendo um vídeo aí bem elaborado para vocês aí esse final de semana, tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, ó. Vamos ter campeonato chinês, campeonato da Finlândia, Série B do Brasileirão, Série C, né? No caso, segunda e terceira divisão aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ter também campeonato do Uruguai, vamos ter campeonato do Equador e a grande estreia aí da Copa de Mundo de Clubes, né? A grande Mundial de Clubes aí, né? O Super Mundial, nesse jogo que eu comentei aí, né? Entre Al Ahly e Inter Miami, né? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, o jogo começa cedo, né? 8 horas da manhã a gente tem a Superliga da China, rodada 14. Vamos ter o Beijing Guan jogando em casa contra o Changchun e Atai. Esse jogo aí que, na minha opinião, o Beijing Guan grande favorito, né? Lembrando que no último confronto que teve entre essas duas equipes aí, o Beijing Guan meteu logo 8-1, né? Só pra deixar esperto o Changchun. Atualmente o Beijing Guan está na terceira posição aí com 26 pontos, né? A única equipe que ainda não perdeu, né? São 7 vitórias e 5 empates. Vencendo esse jogo aí, vai se manter aqui na terceira posição, porém não se distancia da turma aqui de cima, né? Que é o Shanghai Shenhua e o Chengdu Hongsheng, que são as duas equipes aí do topo, né? O Shanghai Shenhua aí, líder do campeonato com 32 pontos, então o Beijing Guan vencendo esse jogo vai a 29, né? E não se distancia dessa turma aí. Já o time aqui visitante, Changchun e Atai, é o último colocado, só venceu um jogo até o momento, né? Uma vitória, 2 empates, 10 derrotas. Vem de 5 derrotas seguidas, né? Não está no momento nada legal. O pior saldo de gol até agora, né, no campeonato. Tem aí a segunda pior defesa, né, com 25 gols sofridos. E do outro lado a gente tem aí o time da casa aí, que tem o segundo melhor ataque do campeonato aí, com 28 gols marcados, né, ficando atrás apenas do Shanghai Shenhua. Os últimos 5 jogos do Beijing Guan são 4 vitórias e 1 empate. E como eu falei para vocês aí, né, os últimos 5 jogos do Changchun e Atai são 4 derrotas e 1 empate, né, que teve esse empatezinho aqui pela Copa da China, né. No confronto direto aí a gente vai ver os últimos 5 jogos, o Beijing Guan venceu 3 vezes, Changchun e Atai venceu 1 e teve um empate, né? E como eu falei para vocês, o último confronto, né, que foi no finalzinho do ano passado, o Beijing Guan meteu logo 8-1, né? Uma goleada aí absurda. Aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para os Beijing Guan. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Finlândia. A gente vai ter o KuPS jogando em casa contra o Ilves. Esse jogo que acontece 1h da tarde. A gente vai dar uma olhada na classificação, né? Rodada aí 12 para o KuPS e rodada 11 para o Ilves, né? Que tem um jogo a menos. E a gente vai ver que as duas equipes estão bem, né? Principalmente o KuPS, que está aí na liderança do campeonato. Porém, os últimos jogos aí têm decepcionado, né? 2 derrotas e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Então não está no momento legal. Já o Ilves tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos, está aqui em terceiro lugar com 19 pontos, podendo ir para vice-liderança, né? Vencendo esse jogo vai a 22 pontos, né? E torcer para um tropeço do Inter Turku também joga nessa rodada, né? A gente vai ver o confronto direto aí entre essas duas equipes, a gente vê uma vitória do KuPS, 3 vitórias do Ilves e 1 empate, né? Então, querendo ou não, o Ilves costuma levar melhor aí nesse confronto direto. E a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1.
Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão. A gente vai ter CRB contra Goiás, 4 horas da tarde esse jogo. O jogo vai ser na casa do CRB, né? E a gente vai ver o Goiás aí, líder do campeonato de forma isolada, né? Se manter esse bom futebol que vem apresentando aí, com certeza vai garantir aí seu acesso, né? De volta para a Série A do Brasileirão. A equipe vem demonstrando um bom futebol, até o momento a equipe que mais venceu, né? 8 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas. 15 gols marcados e 6 gols sofridos, né? Tem uma defesa bem sólida. E do outro lado a gente tem o CRB, que está em 7º lugar com 18 pontos. Se vencer, ele entra no G4, né? Obviamente que tem que torcer aí pro tropeço das outras equipes que estão aqui na parte de cima da tabela, né? Mas se vencer esse jogo em casa aí, vai buscar aí uma posição melhor na classificação, né? Ficando aí no G4, provavelmente, né? A equipe até o momento tem 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados, 9 gols sofridos. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê aí 3 vitórias do Goiás e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, eu vejo o favoritismo do Goiás mesmo jogando fora de casa. A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica fora ou empate, né? Goiás ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Goiás. Agora a gente vai aqui para a Série C, né? Terceira divisão do Brasileirão. A gente vai ter Ponte Preta jogando em casa contra o ABC. 5 horas da tarde esse jogo, né? Jogo válido pela rodada 9. E a gente vai ver a Ponte Preta, né, na liderança aí desse campeonato até o momento aí com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o ABC está lá embaixo, né, em 15º lugar. Venceu apenas um jogo, porém empatou 6 e perdeu apenas um, né? Então é uma equipe que empata muito nesse início de campeonato. Está aí com 9 pontos, né? Acredito que esse jogo tem tudo para a Ponte Preta vencer, né? Especialmente em casa, né? Jogando em casa aí, a equipe nos últimos 5 jogos tem decepcionado um pouco, né? São 3 derrotas e 2 vitórias apenas, mas acredito que diante do ABC, que não tem uma sequência boa fora de casa, é uma equipe que eu vejo como favorito para vencer esse confronto, né? A Ponte Preta. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Ponte Preta para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Ponte Preta. Agora vamos aqui para o Campeonato do Uruguai, né? A gente vai ter o Racing Montevidéu contra o Nacional. 5h30 da tarde esse jogo onde eu vejo o favoritismo do Nacional, né? A equipe do Nacional até o momento 100%, 3 jogos e 3 vitórias, né? Com 9 pontos. E o Racing Montevidéu, 2 vitórias e uma derrota aí nesse início de campeonato. Os últimos 5 jogos aqui do Racing Montevidéu, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E os últimos 5 jogos no Nacional, 5 vitórias, né? Tá na sequência muito boa, né? On fire aí pro time do Nacional. No confronto direto são 4 vitórias do Nacional e um empate, né? Então, assim, favoritismo total pro time visitante aí conseguir essa vitória, né? Na minha opinião, tem favoritismo mesmo jogando fora de casa. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Nacional. Agora vamos para mais um jogo aqui da Série B do Brasileirão. Vamos ter Atlético Paranaense contra Remo. 6h30 da tarde esse jogo, né? Jogo complicado para o Atlético Paranaense, tá? Porque o Remo está numa sequência muito boa. Na classificação a gente vai ver o Remo em 5º lugar, com 20 pontos, né? 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, né? Equipe que vai fazendo aí uma campanha muito boa para brigar até mesmo para acesso, né? Para a Série A. Enquanto o Atlético Paranaense está em 12º lugar com 14 pontos, né? 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Não vive um momento legal. Nos últimos 5 jogos aí, Atlético Paranaense apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o time do Remo, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota aí, né? O confronto direto aqui a gente vai ver que tem 2 jogos e os 2 terminaram com empate com gols, né? De 1-1. E acredito que é um placar aí favorável para esse jogo, né? Um empatezinho com gols, especialmente que o Remo, como eu falei, está numa sequência bem melhor. Primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato do Equador, a gente vai ter aqui o Vinho Tinto, né, o Vino Tinto, contra a LDU de Quito. Jogo 9 horas da noite, jogo onde eu vejo o favoritismo da LDU, mesmo jogando fora de casa, né, a equipe da LDU está em 4º lugar com 23 pontos, enquanto o time da casa, né, o Vino Tinto, está aqui em 7º lugar com 22 pontos. Né, diferença apenas de 1 ponto de uma equipe para outra, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos aí do time da casa, né, o Vino Tinto, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, enquanto a LDU, 2 vitórias,
um empate e 2 derrotas. No confronto direto teve um empate de 0-0, isso em fevereiro desse ano de 2025, né? Mas eu acredito que agora a LDU tem favoritismo para conseguir essa vitória, né? A princípio a gente vai pegar aqui a dica mais de um gol e meio na partida, né? Que é a dica mais segura para esse jogo. E a segunda opção, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para a LDU. Agora vamos para o nosso último jogo, né? E teoricamente o jogo mais importante da rodada, né? A grande estreia aí do Mundial de Clubes, né? O Super Mundial. A gente vai ter o Al-Ahly, equipe do Egito, contra Inter Miami dos Estados Unidos, né? A equipe aí do Lionel Messi, Suárez e companhia. 9 horas da noite esse jogo. Esse jogo aí que é válido aqui, galera, pelo grupo A, né? Onde tem aí Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami, né? Então, assim, na minha opinião, é jogo aí para Inter Miami e Porto brigar aí por uma, como se diz, por uma classificação para as oitavas. Palmeiras também vai depender aí da estreia contra o Porto, né? Se conseguir um empatezinho aí também já entra como favorito para conseguir uma vaga, e o Al-Ahly aí correndo por fora, né? Então, se eu fosse apontar aqui os dois que vão se classificar nesse grupo, eu colocaria talvez aí Porto e Inter Miami, ou talvez Palmeiras, tá? A princípio aí o Porto entra como favorito para primeiro lugar, e Palmeiras e Inter Miami vão brigar aí por essa segunda posição, né? Obviamente que vai depender muito aí da primeira rodada, de como as equipes vão se comportar, né? Lembrando que aqui a gente tem uma equipe de Portugal, uma equipe do Brasil, uma equipe do Egito e uma equipe dos Estados Unidos, né? Então, assim, ligas totalmente que não costumam se enfrentar, né? Assim, chance quase zero, né, delas se enfrentarem. E aqui nesse jogo aí eu acredito que a gente vai ter um equilíbrio total, né, entre Al-Ahly e Inter Miami. Os últimos 5 jogos da Al-Ahly, 4 vitórias e 1 derrota, né? Na verdade acho que foi empate aqui, né? No caso, perdeu aqui na prorrogação nos pênaltis. E o Inter Miami aí, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Confronto direto, como vocês podem ver, não tem nenhum jogo a princípio, né? E as odds aqui a gente vai ver, né? A Al-Ahly para vencer 3,40, Inter Miami 1,95 em média, né? E 3,80 para o empate, né? Na minha opinião, esse jogo aqui de estreia vai terminar empatado com gols, tá? Então a primeira opção aí a gente vai com a dica ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, né? Talvez um 2-1 Inter Miami, ou até mesmo 2-1 Al-Ahly, né? A princípio vou ficar em cima do muro e vou botar um empatezinho com gols de 2-2. Vamos dar uma olhada aqui no Genius, galera, sobre esse jogo aqui, né? O grande jogo da estreia do Super Mundial de Clubes, né? E vamos dar uma olhada aqui, vou entrar na minha conta do Genius. Vou logar aqui, né? Vamos ver se vai logar, que esse site aqui tem hora que dá uma esbugada. Deixa eu abrir outra aba aqui, galera, para ver se ele vai abrir aqui na outra aba. Quando fica verdinho é nice, né? Se não abrir... agora abriu. Pronto, aí a gente vai vir aqui em Pergunte ao Genius IA, né? Demorou, mas abriu. E vamos procurar aqui, né? Inter Miami. Vamos ver aqui. Al-Ahly, Inter Miami, FIFA Club World, né? No caso, Copa do Mundo de Clubes, né? E a gente vai perguntar aqui, ó, qual vai ser o placar desse jogo. Vamos perguntar ao Genius aqui. Lembrando a todos vocês que o Genius é um site pago, tá, galera? Ele não é grátis, infelizmente. Mas tem opções aí de você pegar plano de 1 semana. Eu particularmente acho mais interessante e viável de 1 mês. Tem de 3 meses e também tem vitalício, se eu não me engano, tá? Pelo menos tinha, não sei se eles continuaram aí com esse plano vitalício. Então, eu vou deixar o link aí do Genius na descrição do vídeo, no comentário, é só você clicar aí, fazer seu cadastro certinho e depois escolhe o plano aí que melhor vai caber no seu bolso, fechou? Aí vamos perguntar aqui o Genius sobre esse jogo, né? Vamos perguntar aqui, o Genius ele vai estar fazendo aí, pensando e calculando aí o algoritmo para esse jogo, né? Lembrando que ele utiliza a inteligência artificial, então ele vai buscar confrontos aí dos últimos jogos, retrospecto de cada equipe, tudo mais, né? Aí aqui, com base, disponível, o jogo apresenta um cenário equilibrado, com probabilidade idêntica, ou seja, placar sugerido, empate de 1-1. Então, tipo assim, o empate pelo menos eu tô acertando, né? Só que eu botei 2-2, acredito que vai ser um jogo mais aberto. Mas tem esse empate aí de 1-1, né? Então, o placar sugerido aqui do Genius é um empatezinho com gols, né? Um empate de 1-1. Eu, particularmente, vou com 2-2, tá? Mas, a princípio, nosso primeiro palpite aqui do ambos marcam, segundo o Genius, bateria, né?
com esse empate de gols, né? E como vocês podem ver, o Genius ele fez aqui uma análise completa e falando que tem um equilíbrio e também a questão da ausência, né, de histórico de confronto entre essas duas equipes, não dá para ter também uma análise assim completa, né, uma análise assim mais profunda, fechou? Mas enfim, galera, esse aqui é o Genius, né? Aqui do lado esquerdo, eu sei que vai estar cortando um pouco aí, mas tem várias opções, né? Tem Pergunte ao Genius, tem previsões do Genius, aqui ele vai dar 2 ou 3 sugestões de aposta para vocês. Aí tem previsões ao vivo do Genius, né? Tem também aqui no Telegram, grupo de mais de meio gol no primeiro tempo, e também mercado de escanteio ao vivo no Telegram, né? Então você assinando, você já ganha esses 2 grupos grátis aqui no Telegram, né? De mais de meio gol no primeiro tempo ao vivo e escanteios ao vivo também, fechou? Agora vamos finalizando aqui, né? Mais um vídeo aqui, né? Mais palpite, na verdade, né? Que a gente tem o bilhete aí no final. Espero que vocês tenham gostado aí desses palpites, né? Que a gente possa lucrar bastante aí nessa rodada de sábado, tá? Agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada. E o nosso bilhete ele ficou assim, ó.